Do PT, vereadora Denise Pessoa. Vereador Rafael está aflito, mas tem mais uma ainda lá antes da tua. Senhor presidente, eu vou passar a É palavra que para a o gente vereador recebe Bruno aqui vídeo. Sim. Obrigado, vereadora Denise. Saudar os Não. colegas. Tem que abrir a câmera, Lucas. Sim. Só um pouquinho. Acho que Vereadora Denise. agora foi. Vereador Obrigado, Lucas com a colegas. palavra. Obrigado, vereadora Denise. Obrigado, os colegas. E eu vou falar desse tema que está sendo tão discutido hoje, que trata sobre a educação. E essas discussões atinentes à volta às aulas, me parece que não é só a questão da volta às aulas. Nós temos uma série de elementos para discutir sobre esse assunto. Em primeiro lugar, eu quero tratar da incoerência do governo do Estado. E aqui, nessa fala, vereadores que me antecederam trazem a situação complexa que nós vivemos ainda, proposta e estabelecida pelos dados, pela situação do Rio Grande do Sul. Então é contraditório, porque foi levantado aqui de que a situação é complexa, de que o governador fez o bandeiramento e de que esse bandeiramento tinha como objetivo priorizar a questão da saúde, né, impedir que a situação piorasse. Mas agora tem uma contradição, porque se o bandeiramento era com esse objetivo e agora o governador abre todo o estado para a bandeira vermelha, significa que ele estava errado antes ou que ele está errado agora. No que se refere ao retorno das aulas, o processo foi totalmente mal conduzido. Ou seja, havia uma definição judicial, o governador, né, estabeleceu um decreto e que foi derrubado, né, pelos desembargadores do TJ. E aqui eu não vou entrar no mérito de discutir a função do judiciário. A gente pode ter críticas ou não, mas antes se justificava, né, a necessidade da suspensão. O governador quis mudar, passando por cima de uma decisão judicial, ontem volta, não volta. Então, assim, de fato, um problema em como foram encaminhadas, né, essa situação das bandeiras, não considerando a situação e sem ouvir, ou seja, sem diálogo. Então, esse é um elemento para a nossa discussão. Aliás, muitas vezes, quando o governador falava da situação periclitante que o Estado vivia, prefeitos queriam titubear e queriam flexibilizar tudo e mais um pouco. Inclusive aqui, né, de onde nós estamos falando. Então, um descompasso entre o discurso de alguns e a prática e as medidas de outros. Aqui foi falado que a bancada do PT, que nós na Câmara éramos ou nos manifestamos contrário ao retorno das aulas. E isso não é verdade. Nós somos favoráveis ao retorno das aulas. E, aliás, nós e os professores, eu como professor, e professor que estava em sala de aula até bem pouco tempo, somos favoráveis ao retorno das aulas com condições, e logo mais na minha fala vou citar, né, alguma dessas condições que eu espero que os colegas, que os gestores, que a Secretaria Municipal e Estadual de Educação respondam. Eu queria me solidarizar aqui com a comunidade escolar, com os pais, com os estudantes, com os profissionais da educação que vivem uma situação muito difícil em razão das aulas não serem presenciais. E, infelizmente, nós precisamos de uma pandemia para que a educação fosse colocada como uma pauta, como um setor, uma área do nosso país de essencialidade. Infelizmente. Porque até então, muitas das pessoas que hoje defendem a essencialidade da educação não faziam dessa forma. Nós defendemos a educação e a essencialidade da educação. E a história recente nos mostra isso. Nós fomos contra a Emenda Constitucional 95, uma PEC que congelou os investimentos da educação por 20 anos. Nós votamos e aprovamos o Fundeb, garantindo verba para a educação pública. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós fomos contra as mudanças do atual governador, que mudaram o plano de carreira,
de profissionais da educação que já têm salários miseráveis e que passam a ganhar menos ainda. Nós fomos favoráveis ao PL 18 na Assembleia Legislativa, que garantiu a educação como serviço essencial. Aqui em Caxias, nós votamos contra a retirada de verbas para que a retirada de verba da educação para compra de maquinário. Aqui em Caxias, nós fomos contra a retirada de passagem de ônibus para os professores. Nós propomos um decreto, uma moção contrária a um decreto que retirava o turno integral para turno parcial de 4 e 5 anos. Então, não é de hoje que nós defendemos a educação. Nós defendemos a educação há bastante tempo. Eu defendo a presencialidade, sempre defendi. Quem defende homeschooling é quem tem projeto na Assembleia Legislativa que defende o ensino domiciliar. Aliás, na Assembleia Legislativa, no Ministério da Educação. Então tem uma contradição. A educação é essencial agora, somente agora, ou ela é essencial sempre? Para nós, ela é essencial sempre. E volto a dizer, nós defendemos o retorno e o retorno com condições. Foram citados aqui os casos de que em algumas áreas os profissionais trabalharam até agora sem vacinas, pois e foram nessas áreas que mais pessoas morreram. Na área da saúde, os profissionais da segurança, os atendentes de mercado e tantos outros profissionais que nós defendemos a vacinação. É importante que se diga, nessas áreas profissionais que trabalharam até agora sem vacina, foram as que mais morreram. E aí eu não acredito que querem defender também que professores morram, já que nós não temos vacina e vai demorar, e a demora da vacina não é culpa do professor, não é culpa do gestor, não é culpa do secretário municipal de educação e nem do secretário estadual. A culpa é da incompetência do governo federal, do governo Bolsonaro, que não correu atrás de vacina. Então é isso. As escolas vão voltar, já que está se falando em retorno, se fala tanto em retorno. E eu tenho algumas perguntas que eu gostaria que fossem respondidas. Não tem vacina e não terá tão rápido. Então, os profissionais da educação, estou falando de profissionais, vão estar expostos. Como é que vai ocorrer a dinâmica em sala de aula? Está todo mundo preocupado com o retorno. Pois então, as escolas vão voltar, no caso do município, vou citar um exemplo, 4 e 5 anos. Nós temos grupos de 20 alunos, hipoteticamente. Na metragem que nós temos em geral das salas, vão ser agrupamentos de 5 alunos. Esse professor vai fazer 2 planejamentos, 4, 5 planejamentos, como é que vai ser? Esse aluno vai ir uma vez por mês para a aula. Como é que vai ficar isso? Como é que ficam os planos de planejamento dos professores? Vai ter uma testagem ativa, uma busca ativa para os professores, para os alunos, para os profissionais da educação? Como é que vai ficar com os professores do grupo de risco? As turmas que não terão professores porque estão afastados do grupo de risco, vai ser hora extra? Quem é que vai assumir? É uma outra pergunta que eu tenho. Ontem, conversamos com o deputado Búligo, que é presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, e ele afirmou que a secretária de Educação disse que as escolas da rede estadual sem condições, estrutura física, não voltarão. Pois então a gente pode citar dezenas de exemplos em Caxias de escolas estaduais que não têm estrutura física, que não têm EPIs. Isso é para a gente... Como é que vai ficar? Então nós estamos discutindo o retorno, vocês estão colocando que o governador está baixando a bandeira vermelha, e aí nós vamos passar de bandeira preta para vermelha, não sei quais são os índices e as justificativas para isso, do ponto de vista sanitário, mas ok, as escolas que não possuem banheiro, água, que estão sem reforma, como é que vai ser? O que vai acontecer? Os governos vão investir, já que a educação é essencial. Onde é que vai sair dinheiro para dar conta de todas essas questões? Então, são dúvidas e questionamentos que eu tenho. Em razão disso, sabendo que as escolas poderão fechar em razão de surtos, lembrando que o retorno é escalonado, e que a pandemia, em razão da incompetência, da falta de vacina, de investimentos do governo federal, deve perdurar por bastante tempo e muita gente morrendo, nós estamos preocupados com a educação infantil no nosso município. Eu já falei isso várias vezes aqui, a educação infantil pode colapsar no nosso município, especialmente porque é atendida pela rede privada e a condição é esparsa. Então, nós da bancada do PT estamos fazendo 2 indicações.
Uma indicação é de que a prefeitura apoie a educação infantil privada, né, com isenção ou de outras formas, financeiramente, e outra que trata dos profissionais que trabalham com transporte escolar e que, mesmo com o retorno das aulas, vão continuar com uma parcela muito pequena de alunos indo de forma escalonada. Então, também nós estamos sugerindo medidas de amparo a esse setor. Por fim, foi falado aqui de que os professores de Chapecó amam e têm muita paciência. Eu quero dizer para vocês que os professores de Caxias, da rede estadual, da rede privada, da rede municipal, amam, têm paciência, trabalham 3 turnos e eu espero que tenham vacinas e condições para que nós não tenhamos velórios de professores, de alunos, em razão de quem fala de essencialidade da educação só agora. E há bem pouco tempo atrás a história mostra que não tinha responsabilidade e não tinha um compromisso com esse setor. Muito obrigado, senhor presidente.